Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal de Estudo. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema muito importante. Quando nós demos aula sobre coesão, a gente dividiu coesão em coesão sequencial e coesão referencial, certo? Não sei se vocês lembram, essa aula tá aqui no canal. Só você procurar alguns vídeos atrás. Porém, quando a gente trata de coesão referencial, falta falar sobre dois conceitos muito importantes que vão aparecer muito em concursos públicos e é por isso que eu resolvi trazê-los aqui. Então a aula de hoje é sobre coesão anáfora e catáfora. Já ouviu falar sobre isso? Sabe do que se trata? Bem, galera, dentro da coesão referencial, a gente tem anáforas e catáforas. E o que são isso? O que são esses conceitos? Anáfora é toda vez que a gente fala um termo, usa um termo ou uma oração e depois um outro termo ou uma outra expressão vai retomar esse que já foi dito. A gente viu isso em coesão referencial, né? De forma ampla, sem nomear como anáfora, mas é importante porque agora os concursos falam muito sobre esses termos, então por isso que eu resolvi trazê-los para vocês. Então, por exemplo, se eu digo, Laura amava muito seu pai, ela fazia tudo o que ele lhe pedia. Observe, ela retoma Laura. Então, esse ela que retoma Laura é um termo, é uma anáfora, porque ele retoma um termo que já foi dito antes. Toda vez que eu tiver uma frase, uma outra frase, nessa outra frase ou nessa outra oração, eu retomar um termo que já foi dito antes, aí eu tenho uma anáfora, ok? Ela é muito mais comum. Onde que a anáfora é muito presente? Nas narrativas, no texto narrativo, a gente tem muitas anáforas porque elas vão dar encadeamento às ações. Então você fala uma frase ou uma expressão e depois retoma essa expressão. A gente viu muito isso na aula de coesão, parte 1, porque a gente viu retomadas por pronomes, por elipses, enfim. Os termos que vão retomar esse outro são chamados de anáfora. E a catáfora, professora? A catáfora acontece quando, em vez de eu retomar algo que já foi dito, eu adianto algo que vai ser dito ainda. Então, por exemplo, eu digo assim, Laura não queria que eu contasse o seu segredo. Ela era adotada. Observe que o termo seu segredo, né, os termos seu segredo, essa expressão, ela vai antecipar toda a frase que virá depois, que ela era adotada. Esse ela era adotada é antecipado pela expressão seu segredo. Então, observe, seu segredo antecipa o que vai vir. Se ele antecipa, a gente vai chamá-lo de catáfora, ok? E não anáfora, catáfora. Outra expressão, podia dizer assim, eu já tinha conversado com ela sobre isso. Não voltar tarde das festas. Isso, não sei se vocês observam, isso antecipa o que vai ser dito. Não voltar tarde das festas. Mas o isso já veio antecipando, ele vai anunciar que algo vai ser dito. Isso é catáfora. Então o movimento é um movimento contrário. Enquanto a anáfora retoma um termo que já foi dito antes, a catáfora vai adiantar, vai antecipar um termo que ainda virá. Difícil? Vou dar mais exemplos para vocês. Uma coisa importante sobre pra gente falar sobre isso é que tanto a anáfora quanto a catáfora podem retomar ou antecipar uma expressão, uma única palavra, né, um único termo, ou toda uma frase, ou toda uma oração. Então, observe, eu poderia dizer assim, ó, Laura estava toda feliz. Ela iria viajar de férias. Observem, esse ela retoma Laura, certo? Simples assim. Um único termo retoma um único termo. Pode acontecer dessa forma. E a catáfora também. Eu posso dizer assim, Pedro não queria saber de ninguém. Apenas dela, Laura. Observe, o dela antecipa Laura. Isso é uma catáfora. Mas essa catáfora, vejam bem, ele vai antecipar esse Laura, mas eu tenho um termo antecipando um único termo. Então, tanto a anáfora quanto a catáfora podem retomar ou antecipar um único termo ou uma expressão menor que uma frase. Para efeito de curiosidade, o nome disso é anáfora ou catáfora segmental, ok? Agora,
Tanto a catáfora quanto a anáfora podem substituir uma frase inteira. Inteira. Ok? Então eu posso dizer assim: sua filha era uma ingrata. E isso era difícil de aceitar. Observem, isso, que é o termo anafórico, ele vai retomar toda a frase. Sua filha era uma ingrata. Ele retoma dizendo, e isso era difícil de aceitar. Então o isso sozinho tem esse poder de retomar toda uma frase. Ele é uma anáfora. E no caso da catáfora, eu poderia dizer assim, Paulo não queria enxergar o óbvio. 2 pontos. Sua mulher não o amava mais. Observe, esse óbvio antecipa tudo o que será dito. Sua mulher não o amava mais. Veja, tanto o óbvio retoma não, antecipa toda uma oração, como lá o isso retoma toda a oração também relacionada à filha ingrata. Então observem, nesse caso, tanto a anáfora quanto a catáfora estão se referindo a uma oração ou uma frase inteira. E aí, nesse caso, para efeito de curiosidade, para vocês saberem o nome, a gente chama de anáfora ou catáfora redutiva. Por que redutiva? Porque você tinha uma frase que se transformou num único termo, que é um termo, uma expressão que é essa anáfora ou essa catáfora. Então, elas estão substituindo uma frase inteira ou uma oração inteira. Tudo bem? Difícil? Por último, a outra informação que eu queria dar para vocês é que a anáfora ou a catáfora, elas podem fazer referência total a um referente totalmente, ou uma parte dele, ou um subconjunto dele. Então, vou usar como exemplo a anáfora, que ela é a mais simples, a mais usada. Então, eu digo assim, aqueles homens eram muito bons. Eles ajudaram o cachorrinho doente. Observe, quando eu digo eles ajudaram o cachorrinho doente, eles retomam aqueles homens. Observe, aqueles homens. Aqueles homens, eu retomei totalmente. Ou seja, meu referente inteiro, integralmente. Aqueles homens são eles. Eles eram muito bons. Observa. E aí, nesse caso, vocês estão percebendo que não é uma frase que eu retomo, então seria uma anáfora segmental, né? E não redutiva. Só para efeito de curiosidade. Nessa retomada, eu retomei integral. Agora eu posso retomar parcial. Se eu dissesse assim, fui à escola encontrar meus professores. Alguns não tinham ido hoje. Observe, esse alguns retoma meus professores, mas retoma todos os meus professores? Ele é uma referência a todo esse grupo? Não, mas a um subgrupo dentro de meus professores. O alguns não retoma todos os meus professores, retoma um grupo dentro desse grupo maior. Então, alguns não, acho que não vieram hoje, né? Foi a frase que eu dei. Então, observe, esse alguns não é uma anáfora total. Ele retoma só uma parte. A gente vai chamar isso de anáfora parcial, tá? Outro exemplo, se eu dissesse assim, o cachorro estava doente. Sua pata sangrava. Observe, sua pata retoma o cachorro, mas não retoma o cachorro de forma integral, esse referente de forma integral. Sua pata retoma parcialmente isso, porque é só uma parte do cachorro, a pata. Ele estava doente, mas o que estava sangrando era só a sua pata. É uma anáfora? É, porque eu retomo o cachorro nessa outra frase. Mas eu retomo o cachorro de forma parcial, porque é uma parte desse cachorro, e não o cachorro integralmente. Ficou claro para vocês? Então, os conceitos mais importantes para vocês entenderem na aula de hoje são os conceitos de anáfora e catáfora. Anáfora, como esse termo que vai retomar, seja uma palavra, seja uma expressão, seja uma frase inteira, ou a catáfora, que vai antecipar, seja uma frase, seja uma palavra ou uma expressão. Combinado? As anáforas são muito comuns em textos narrativos, né? Porque encadeiam ações. E as catáforas são muito comuns quando há a fala de um enunciador e ele quer comentar a própria fala ou antecipar alguma coisa relacionada à fala. Então ele diz assim, eu o confesso, não sabia o que fazer. Observe, o enunciador está comentando a própria fala, vejam. Ou se ele dissesse assim, uma coisa é certa, minha mãe tinha razão.
essa uma coisa que é certa, essa uma coisa antecipada, minha mãe tinha razão. Então veja, é muito comum a catáfora ser usada nos comentários ou nas falas que são antecipadas pelo enunciador, sabe? Então quando o enunciador faz comentários ou antecipa a sua própria fala, a gente vai ver aí a presença da catáfora. Bom, meus amores, por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu tava um pouco ansiosa porque eu andei olhando questões de concurso e vi a cobrança de anáfora e catáfora quando o assunto é coesão. Então, achei importante criar essa aula para que vocês soubessem esses conceitos. Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Não deixem que a gente fique sem saber. E envia para aquele amigo seu que também precisa dessa aula. Combinado? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.